Como é bom nós estarmos no meio da família, amém? Pode se sentar, tome seu assento, em nome de Jesus. Aleluias. Primeiramente, gostaria de agradecer esta rica oportunidade dada pela nossa liderança, o apóstolo Carlos Bastos e a bispa Iracema. Muito obrigado. Agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar trazendo uma porção da palavra de Deus para a amada igreja, amém? Nesta noite, eu gostaria de começar agradecendo aos irmãos. A maioria aqui bem sabe que a minha esposa havia descoberto uma gravidez e nós fizemos um ultrassom há um mês atrás e era uma gravidez de risco e o médico então pediu que ela permanecesse em repouso absoluto e este foi o motivo de nós nos ausentarmos por alguns cultos. Alguns irmãos talvez tenham percebido, porque ela ficou nesse período de resguardo, né, da gravidez. Porém, nós tínhamos um retorno agora na sexta-feira, que acabou ficando para a segunda, de um exame, e infelizmente nós descobrimos que ela havia abortado o bebê, né? Foi um aborto natural, mas eu gostaria de agradecer a todas as orações, a todos os irmãos que vocês foram incríveis. Vocês demonstraram o amor de Cristo na nossa vida. Às vezes que eu vinha ao culto, vocês chegavam a mim, me abraçavam, perguntavam da minha família, sobre a minha esposa. E eu quero dizer para vocês que isso não tem, não tem preço. O gesto de vocês, o carinho de vocês com a gente. E saiba que nós temos o mesmo amor, nós temos o mesmo carinho pela vida de cada um de vocês, pela família de cada um de vocês, porque quando um sofre, todos nós sofremos, somos um corpo, né? E eu quero te dizer, meu amor, fique em paz, ela está aqui hoje, nós descobrimos na segunda-feira isso, mas Deus é um Deus que nos fortalece nos nossos momentos de fraqueza, né? E em todo tempo nós devemos buscar ao Senhor. E fique em paz, meu amor. Davi diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Creia em Deus, creia em Deus. Deus nos trouxe até aqui, somos um povo. E nós sabemos que o povo de Deus é um povo de luta, é um povo de guerra, é um povo que nada para, é um povo que nenhum obstáculo pode nos deter. É um povo que tem uma promessa, é um povo que tem uma graça, é um povo que tem o alimento diário, é um povo que tem a mão de Deus estendida sobre ele. Nós sabemos que nada pode parar a igreja do Deus vivo. E é nessa força que nós estamos aqui. Tenho certeza que nós estamos passando por esta luta, e tenho certeza que muitos irmãos aqui estão passando por várias lutas, talvez não nesse sentido, em outros sentidos, financeiros, de trabalho, ou por várias bênçãos, mas nós temos que declarar que em tudo a mão do Senhor está sobre nós. Em todas as coisas a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, amém? Eu gostaria assim de, se você pudesse, principalmente você que é mulher, sabe que num momento desse, não é fácil absorver tudo isso, né? Então, se você pudesse, até mesmo do seu lugar aí, eu gostaria que você estendesse as suas mãos para a vida da minha esposa e colocasse também a sua vida nesta oração, para que Deus possa acalmar o seu coração, trazer refrigério para a sua alma, trazer descanso para o seu coração, né? E para que nós possamos continuar esperando no Senhor, porque o melhor Ele tem para nós, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos, ó Deus, como tua igreja, de mãos estendidas para a tua filha e serva Ana Paula. Deus, que o Senhor possa tomá-la nesta noite nas tuas mãos. Continua, Senhor, fazendo a tua obra na vida dela, Senhor. Tira todo o sentimento de desânimo, de tristeza,
tudo aquilo, Senhor Deus, que está trazendo desconforto para o seu corpo, para o seu coração. Nós nesta noite, como igreja, profetizamos a graça do Senhor sobre a vida da tua filha. Profetizamos, ó Deus, a tua presença. Profetizamos, ó Deus, que o Senhor irá derramar o bálsamo de Gileade sobre a vida dela e aplacar toda dor, toda ferida, todo sentimento, ó Pai, contrário à tua vontade. Deus, toma a nossa igreja nas tuas mãos, toma cada vida que aqui está. Toma esta palavra, Senhor, que nós iremos ministrar, porque é tua para nós. Toma a minha vida, eu te entrego ela neste momento, como tenho feito todos os dias, para que o Senhor me use e fale conosco, em nome de Jesus, e toda a igreja diga, glória a Deus. Conseguiu, irmã? Deu tempo? Que bênção de Deus. Irmão, assim, nós já estamos na quinta-feira, né? Passamos essa semana toda, e talvez você tenha tido uma semana de tensão, assim, né? Uma semana de algumas barreiras, alguns levantes, né? Mas eu te convido nessa noite assim, ó, dá uma relaxada agora. Dá uma relaxada assim na cadeira. Relaxa na cadeira. Relaxa mesmo, dá uma relaxada. Relaxa assim, ó, relaxa o músculo assim, dá uma relaxada no corpo. Sente um pouquinho assim a vida. Não deixa essas preocupações tomarem o lugar da presença de Deus, não, da palavra de Deus que vai ser ministrada neste momento. Amém? Relaxa aí, calma, tudo vai passar. A boa notícia é que tudo vai passar, amém? Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada, pode ficar tranquilo, amém? Nós vamos ler, se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta aí, lá no livro de Daniel, nós vamos ler o livro de Daniel, pode deixar no capítulo 1, amém? Só que nós estávamos aqui durante esses dias estudando sobre os dons ministeriais, né? Com o nosso líder, o apóstolo Carlos Bastos. E eu creio que, eu gosto muito de poder ministrar a palavra, mas de ensinar também a palavra de Deus. Então essa é uma coisa que me atrai, isso é uma coisa que me alegra, e uma coisa que eu creio que Deus me chamou para isso. E ler o texto somente, muitas vezes, nos traz uma interpretação um pouco superficial do que está acontecendo, né? Muitas vezes nós lemos um texto, mas não entendemos o contexto. Por que está acontecendo aquilo? Em que momento que está acontecendo aquilo na história do povo de Deus? Quais são os desígnios de Deus para que o povo chegasse até aquele momento? O cenário todo que foi construído para que você estivesse lendo este texto bíblico. Então, assim, nós vamos aproveitar um pouquinho da nossa escola bíblica dominical. Quem está vindo na escola bíblica dominical? Faz assim, ó. Que bênção de Deus. Você que não está vindo, nós te convidamos a vir na escola bíblica, para que você possa aprender mais de Deus. E nós estamos na quinta-feira do absurdo de Deus. E nada mais e nada menos absurdo de Deus do que nós vermos a presença de Deus real nas nossas vidas, não é? Então eu creio que Deus vai fazer algo absurdo através da palavra dele, porque a minha palavra pode te influenciar, mas a palavra que muda e transforma a vida do homem é a palavra de Deus, amém? Então aqui eu tentei pegar um mapa. Eu sei que está difícil um pouquinho de ver, mas este mapa aqui vai te levar para o texto de Daniel. Este mapa aqui vai fazer você entender em que contexto, em que momento da história, o livro de Daniel, o que nós vamos ler, está escrito, está narrando. Aqui nós temos o mapa da divisão das 12 tribos de Israel. A divisão de quem? Das 12 tribos. Por que a divisão? Porque num determinado momento, até quando Davi era o rei de Israel, esta terra aqui toda era o reino de Israel. Depois que a terra foi dividida, quando Salomão assume e desagrada o coração de Deus, e o seu filho Roboão assume o reinado, estas tribos são divididas entre o reino do sul, que contém a cidade de Judá e Benjamim,
E as outras 10 tribos, incluindo Simeão, elas se dividem e formam o reino do norte. Então nós temos aqui embaixo o reino do sul, repita comigo, o reino do sul, e em cima nós temos o reino do norte. Então nós temos a divisão do reino de Israel. Mas, se este povo era o povo de Deus, por que Deus decidiu dividir as tribos? Por que decidiu dividir o território e o reino de Israel? Porque Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era chegar até a mim e até a você. O povo judeu, o povo de Israel, é um povo escolhido por Deus para levar o nome de Deus e os seus feitos para os outros povos da terra. Porém, o povo de Israel, Deus já bem sabia, que em nenhum determinado momento, não iria entender que o trono de Davi, como havia sido feita uma promessa, jamais estaria vazio até a vinda de Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há outro depois de Jesus. Amém? Então, foi necessário que Deus dividisse esta terra, porque o povo judeu começou a introspectar a palavra de Deus, a trazer só para eles, a achar que eles eram o povo escolhido, e que eles não tinham mais que fazer a menção do nome de Deus para fora, para os gentios. Então Deus decidiu, a partir deste momento, era um plano de Deus, fazer esta divisão, e porque o povo de Deus não foi um povo obediente, amém? Não foi um povo obediente, tanto que os reis dessas 10 tribos só fizeram o que era mal diante de Deus. Repita comigo, fizeram o que era mal diante de Deus. Aqui estão as tribos, tá? Mas não vai dar para vocês ler, mas não é o interessante agora vocês gravarem isso. E aí o que acontece? O reino do sul é o que guarda os preceitos de Deus por causa da promessa de Deus sobre a vida e o trono de Davi, que jamais seria destituído. Chega um determinado momento que o Império Assírio está aqui assim, ó, você não está vendo ele, mas ele está aqui assim, ele toma as 10 tribos, e aí num determinado momento, o rei Josias, que foi o último rei do povo de Judá, de Jerusalém, ele perde o trono, e aí começa o reino do sul fazer tudo que era mal diante de Deus, e aí Deus decide dar um castigo para esse povo, né? Quem lembra lá do rei Ezequias, quando ele adoece, e aí Deus dá mais 15 anos para ele de vida? Quem lembra dessa história? O rei Ezequias foi um dos últimos reis aqui da tribo do sul. E quando ele fica curado, a palavra de Deus diz que o Império Babilônico, aqui ó, o Império Babilônico está aqui ó, Império Assírio aqui, e o Império Babilônico aqui. O Império Babilônico diz que manda presentes para o rei Ezequias, quando fica sabendo que ele foi curado. E nisso, o rei da Babilônia manda alguns dos seus príncipes para ir lá visitar o rei de Judá e dar a ele presentes. E o rei, todo feliz, abre todos os tesouros da casa de Deus. Abre tudo, mostra tudo para o inimigo. Olha só o perigo, gente. Nós temos que ser um povo prudente. Nós temos que ser um povo que guarda as coisas de Deus com zelo. Nós temos que ser um povo que temos que entender que nós temos um inimigo que nos rodeia 24 horas por dia, querendo enxergar as riquezas que Deus tem dentro de nós, para achar fraquezas em nós, invadir a nossa vida e tirar de nós a nossa fé. E este foi o propósito desse rei, vir aqui sondar o território de Israel. E aí Isaías disse para ele: rei Ezequias, tu fizeste, não foi bom diante de Deus, e um dia esses tesouros todos serão tirados daqui, serão levados para a Babilônia. E foi o que aconteceu. Eu não vou me aprofundar mais aqui, porque nós temos que ir para a mensagem, amém? Um dia nós poderemos fazer aqui, se a bispo, o apóstolo permitir, um seminário para entender um pouco melhor sobre toda esta divisão, sobre toda quando o povo de Deus veio do Egito para cá, como é que eles tomaram essa terra, e aí tem assunto para a gente falar bastante, amém?
Então, neste momento, 700 anos, 600 anos mais ou menos antes de Cristo, é que nós vamos entrar no livro de Daniel, quando o Império Babilônico vem, toma o território de Judá e leva o povo cativo para a Babilônia, e junto com este povo leva Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abide-nego, os príncipes de Judá. Amém? Vamos lá, você pode acender aqui para mim? E o tema desta mensagem de hoje, tem como você colocar, irmão? Olha lá. Mude as coisas pequenas, ó, pequeno tinha que ser bem pequenininho ali, ó, antes de mudar as grandes. Repita comigo, mude as coisas pequenas, antes de mudar as coisas grandes. Amém? Vamos lá então para o livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, olha lá, da Babilônia a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Olha lá, ó, os utensílios da casa de Deus que Ezequias tinha mostrado para os babilônios. E este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, olha lá na Babilônia, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes, repita comigo, competentes, para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha, Daniel estava sendo tirado da sua terra, estava num território estrangeiro. Daniel era o que? Um príncipe, repita comigo, um príncipe. Estava sendo retirado da sua terra, foi para um território estrangeiro, para ser ensinado em toda a ciência, em toda a linguagem, em toda a cultura dos babilônicos. Olha isso que interessante. Eu estava ali, meditando nesta passagem, e Deus falou comigo assim: Bazan, tem pessoas que não entendem por que estão em Araruama. Tem pessoas que estão aqui na igreja, mas parece que ela está cativa. Parece que algumas coisas na vida dela não andam. Parece que algumas coisas que ela tinha, hoje ela não tem mais. Parece que algumas comidas que ela quer comer, ela não consegue comer. Parece que ela tem que obedecer ordens que ela não quer obedecer. Parece que ela tem que viver algumas coisas na vida dela que ela não gostaria de estar vivendo neste lugar. Talvez você não esteja cativo por um rei, talvez você não esteja cativo por um povo, mas talvez dentro do seu coração você entenda que você está passando por um período de cativeiro. Mas eu quero te dizer algo, Deus te trouxe para este lugar, Deus te trouxe para esta igreja, Deus te trouxe para o meio deste povo, para que você seja levantado como um príncipe, como uma voz, que vai fazer algo sobrenatural no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus amigos, no meio do teu trabalho, no meio daqueles que você convive. Deus está fazendo você passar por isso com um propósito que nem você está enxergando. Glória a Deus! Amém, que bênção. E aí, olha só, determinou-lhes o rei a ração diária, ou a porção diária, em algumas traduções, das finas iguarias da mesa do rei, e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos. Por quantos anos? 3 anos. E ao cabo dos quais assistiriam eles diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós conhecemos mais
os 3 últimos amigos de Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego, por causa do capítulo de número 3, aonde eles são lançados na fornalha. E como eles estavam numa terra estranha, num povo estranho, que não reconhecia a linguagem dos hebreus e dos judeus, eles mudaram o nome deles para um nome que fosse mais interessante para eles, que eles soubessem falar. Ok? Por exemplo, tem muitas pessoas lá dos Estados Unidos que vêm para cá, o nome dele é John, chega aqui e vira João, né? O nome é Charles, chega aqui e vira Carlos, né? Então, para ficar mais fácil o entendimento, o rei muda o nome deles, amém? Glória a Deus. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesassar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e ao de Azarias, Abidnego. Agora que fica interessante, agora que fica bacana esse negócio, agora que nós entramos dentro do tema desta mensagem. Versículo 8. Eu quero dizer algo para você antes de nós entrarmos no versículo 8. Para que você conheça uma pessoa, e para que você entenda o porquê esta pessoa está onde ela está, você tem que conhecer a história desta pessoa. Você tem que conhecer o contexto, as ações, as decisões que levaram esta pessoa, e os desafios que ela venceu, para poder estar onde ela está. Ninguém chega a um determinado lugar, sem passar por um caminho. E você precisa entender, principalmente no mundo espiritual, e isso eu gostaria que você desse um glória a Deus agora, antes de eu falar o que eu vou falar. Amém. Nós conhecemos a história desta liderança que está nesta igreja. Nós sabemos o peso que há de glória sobre a vida deles. Nós sabemos a história de onde Deus os tirou e por que eles estão aqui à frente desta obra. E eu não estou aqui para rasgar seda. Eu estou aqui diante de Deus e te fazendo entender que você precisa conhecer as histórias das pessoas antes de dizer que ela é boa ou antes de dizer que ela é ruim, antes de dizer que ela presta ou antes de dizer que ela não presta, antes de dizer que ela vale alguma coisa para você ou que ela não vale alguma coisa para você. Amém? Nós precisamos conhecer a história da vida dessas pessoas. E Daniel, neste momento aqui, ele apresenta o cartão de visitas dele, evangelista Wellington. Ele começa a mostrar quem é Daniel. Daniel com apenas 16, alguns dizem de 14 até 18, outros dizem 16 anos, mas nessa faixa, era um jovem, neste momento, ele decide mostrar o cartão de visita dele. Quando o rei pede para colocar o banquete com as iguarias, com o vinho, aqui está representando o mundo, oferecendo todos os banquetes para nós crentes. E Daniel mostra o cartão de visita de um bom crente. Daniel no versículo 8, ele fala o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, porque para Daniel aquilo era uma contaminação dos seus preceitos. Daniel não comia aquelas carnes, Daniel não bebia daquele vinho, ele sabia que aquilo era consagrado, ele sabia que eles serviam de outros deuses, que Daniel não servia. Então Daniel decidiu mostrar quem ele era. Quando nós entendemos isso e trazemos isso para as nossas vidas, nós temos que ser como Daniel na onde nós vamos. Nós temos que apresentar o nosso cartão de visita. As pessoas têm que entenderem que você e eu somos diferentes. As pessoas têm que enxergar em nós que nós não vivemos como o mundo vive.
que nós não aceitamos aquilo que o mundo dá. E Daniel nos ensina mais uma coisa, nos ensina a sermos bons negociadores. Diga comigo, eu tenho que ser bom negociador. Eu tenho que aprender a negociar. Só que a minha negociação, ela tem que ter um limite. A minha negociação não pode ultrapassar o meu limite. Não pode ultrapassar o meu limite de homem de Deus e o meu limite da mulher de Deus. Daniel entendeu isso e foi negociar com o chefe. E disse assim: ora, Deus concedeu a Daniel, no versículo 9, misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, Daniel, e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Vamos lá para o versículo de número 15. No fim dos 10 dias, Daniel pediu 10 dias para quê? Para que ele comesse aquilo que ele estava propondo, os legumes e as frutas, e para no final de 10 dias, que o chefe dos eunucos viesse e visse o rosto de Daniel e seus amigos. Se eles tivessem melhores, mais bonitos, mais saudáveis, que ele permitisse então que Daniel continuasse com o seu jejum, com a sua alimentação. E aí, findou-se os 10 dias, a sua aparência era melhor do que os que estavam, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. O 17 diz assim: ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, vale a pena guardar, gente, vale a pena ser diferente, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Irmãos, sabe o que Deus está procurando em nós? Pessoas diferenciadas. Eu não lembro, acho que foi o apóstolo que disse, Bispo Iracema, que nós temos que fazer mais do que aquilo que nos pedem para fazer. Não é isso? Fazer mais do que aquilo que nos pedem para fazer. Deus está procurando em nós pessoas que busquem mais entendimento, que busquem mais conhecimento, que busquem se aprofundar mais nas coisas de Deus. Se você for para a palavra de Deus, você vai encontrar homens que mudaram a história e que fizeram e fazem diferença até hoje, porque eram pessoas que buscaram conhecimento. Se você pegar o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, é o evangelho mais bem escrito dos 4 evangelhos. É o mais detalhado, é o que mais a gente consegue entender, porque Lucas era o quê? Um médico, um doutor. Se você pegar a história de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, quem sabe que os 5 primeiros livros da Bíblia chama Pentateuco? Amém? Penta de 5 e teuco de rolos. O livro dos 5 rolos. Amém? Penta, 5. Teuco, rolos. Vamos aprendendo junto, amém? Se nós pegarmos Moisés, Moisés foi ensinado, gente. Moisés foi criado dentro de um palácio. Moisés teve ensinamentos. Moisés se capacitou. Moisés não chegou lá no deserto e foi logo pedindo para que ouvir Deus e trazer o povo. Moisés ficou 40 anos peregrinando no deserto, antes de Deus liberar o povo de Faraó das mãos de Faraó, e ele ficar mais 40 anos com o povo. Então nós temos que entender que nós temos que nos capacitar para fazer a obra de Deus. Deus, graças à sua bondade e misericórdia, está levantando uma geração nesta igreja que está buscando conhecimento.
Deus está preparando pessoas nesta igreja para serem grandes líderes, para serem grandes pastores, grandes pastoras, grandes missionários, grandes doutores, grandes mestres, grandes profetas da palavra de Deus. E Deus age e se agrada disso. E você e eu, que já sou um pouquinho mais velho, tem tempo para aprender não, gente. Não tem tempo. A nossa mente, graças a Deus, só se você tiver Alzheimer. Mas Deus permite que você fique sóbrio com a sua mente até o final da sua vida. É um computador infindável. Aqui não tem 1 GB, 2 GB, 10 GB, não. Aqui tem, sabedoria, instrução, mentalidade de Cristo, mente de Deus. Aqui está contido a imagem e semelhança do Senhor, quem nós somos, para onde nós vamos, quem nos criou, quem nos formou, as promessas de Deus. Está tudo aqui, o maior computador. Vão fazer o que quiserem fazer, mas não conseguem copiar Deus. Vão inventar computadores de terra, de giga, de mega, mas não conseguem copiar Deus. Não é? E aí nós vemos que o mundo, olha, eu quero voltar um pouquinho aqui no capítulo, no versículo de número 3. Olha lá, pediu para trazer, aliás, no versículo de número 4, pediu para trazer jovens sem nenhum defeito. Olha só, ele queria quem? Os jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído na sabedoria, doutos em ciência. Irmãos, Satanás, ele também quer essas pessoas. A figura aqui é a figura de Satanás. Satanás quer escolher pessoa jovem, quer escolher pessoas que são vaidosas, bonitas, que se preocupam demais com a sua aparência, que não se preocupam muito em buscar a palavra de Deus, que estão preocupados mais com o iPhone do que com a vida com Cristo. Satanás está buscando pessoas que acham que é muito mais do que as outras pessoas. Satanás está buscando pessoas que têm o seu ego elevado, soberbos. É a mesma coisa que o rei Nabucodonosor queria. Queria que fossem pessoas de aparência, porque o mundo aí fora vive do quê? De aparência. Mas eu quero te dar uma notícia, Deus também quer essas pessoas. Deus quer pessoas entendidas, Deus quer pessoas esclarecidas, Deus quer pessoas que têm controle dos seus sentimentos, Deus quer pessoas que se aprofundem no conhecimento, Deus quer pessoas que busquem a palavra, Deus quer pessoas que compreendam a palavra, que estudem a palavra, que honrem a sua liderança, Deus quer pessoas que honrem os seus pais, que casem, mas que tenham condições de sustentar suas famílias, que façam uma faculdade, que façam um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação. Deus quer pessoas ricas, Deus quer pessoas prósperas. Jesus fazia a obra de Deus, mas eu quero que você se lembre que existiam mulheres, e a palavra de Deus diz que elas serviam a Deus, a Jesus com as suas fazendas. Não era qualquer uma Zé Ruela não que seguia Jesus, tá? Eram mulheres, com as suas fazendas, com as suas riquezas. Você quer ajudar a obra de Deus? Pense em prosperar, pense em crescer, pense em evoluir, pense em ser melhor, pense em estudar, pense em buscar melhoria no seu trabalho, pense em ser uma pessoa diferente, busque oportunidades diferentes, busque caminhos diferentes, busque atitudes diferentes. E Deus vai te honrar no reino dele. E Deus vai te levar a lugares que você jamais sonhou, pensou ou imaginou. Deus vai te levantar nessa cidade. Deus vai te levantar no meio da tua família. Deus vai te levantar no teu trabalho. Mas Deus quer pessoas que tenham compromisso de buscar, de crescer. O tempo do crente tolo, do crente bobo, de ser chamado de Zé Ruela, de bobinho, de Maria vai com as outras, que faziam lavagem cerebral na gente, passou, quero dizer para você que ficou para trás, passou. Hoje nós somos um povo instruído, nós somos pessoas que queremos mais da palavra, sedentos em conhecer a palavra, somos pessoas capazes de influenciar outras pessoas. Jesus não sentou com os pecadores, foi os pecadores que sentou com Jesus, gente.
Jesus estava influenciando eles não estavam influenciando Jesus, não. Você pode até sentar com quem não deve, mas quem tem que influenciar é você, não você ser influenciado. Você pode até conversar com quem não é crente, mas a conversa tem que ser na sua toada, a conversa tem que ser na tua retidão, a conversa tem que ser na direção que você caminha aqui dentro da igreja. Não curva para um lado e para o outro, não. Satanás te dá só um cutucãozinho e você sai do trilho, viu? Amém? Então Deus quer pessoas que busquem a sua palavra, que busquem conhecimento na palavra. Vamos lá para o 17. Ora, já lemos 17, vamos para o 18. Versículo 18, irmão. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. E o que aconteceu? Lembra lá atrás no versículo de número... de número 5, que eles fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Nesses 3 anos eles estavam sendo o quê? Preparados, para que um dia eles pudessem assistir na frente do rei. Eu quero dizer algo para você. Está chegando um tempo na sua vida em que você vai ser colocado na frente de um rei. Eu vou repetir novamente. Está chegando um tempo na sua vida que você será colocado na frente de pessoas com poder, com autoridade, e você vai ter que mostrar o seu preparo. Eles vão requerer de você conteúdo. Eles vão requerer de você tudo isso que você está passando, para ver se você está absorvendo tudo isso. Eles vão querer que você prove o que você estudou. E o que nós temos para mostrar? Qual é o conteúdo, se você for colocado numa situação hoje de liderança, que você tem para poder apresentar? Para ser diferente, para mostrar uma diferença, que você não é igual aos demais. Qual é o conteúdo que você tem para mostrar? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha conteúdo. E Daniel tinha mais conteúdo ainda. Deus vai requerer de nós que nós sejamos aprovados. Você sabe por que tem muita gente que está apanhando? Porque está reprovado. Vai voltar lá de novo, na prova. Passar tudo de novo pelo caminho, para ver se aprende, para novamente ser colocado à prova e ver se ele está preparado, apto para fazer aquilo para o qual ele está se propondo a fazer. Tem muita gente que erra porque não quer pagar um preço de estudar, não quer pagar um preço de se criar conhecimento. Você está pensando que é fácil? Minha esposa está aqui, ó. Até que horas às vezes eu fico estudando a Bíblia, amor? Hã? Não estou aqui para colocar a minha vida para você ser igual a mim, não. Mas tudo tem um preço. Se você quer pagar o preço, você vai chegar num lugar. Se você não quiser pagar, nada tira um negócio chamado experiência. Você pode até não ser o cara mais inteligente, a mulher mais inteligente, o jovem mais inteligente, mas se você usar a experiência que Deus te deu, Deus vai te fazer chegar em lugares altos. Você sabe como Deus te enxerga lá de cima? Deus te enxerga um jato. Sabe o que é um jato? Você já viu a velocidade de um jato? Você já viu a potência de um jato? Você já viu o motor de um jato? Você já viu o combustível que vai num jato? Deus te enxerga como um jato, mas você está parado. Você está parado.
mas Deus quer colocar combustível em você. Deus quer dar a partida em você. Deus quer que esse jato, o Usain Bolt, voe longe. Voe longe. E Deus nessa noite te trouxe aqui. Você já viu um avião no hangar? Eu ouvi isso uma vez, guardei no meu coração. Você já viu um avião no hangar? Quando o avião está lá, quem já pegou avião aqui? Quem já andou de avião? Amém. Quando você chega lá, o avião está lá no hangar, sim ou não? Ele está lá para abastecer. Ele estará para pegar uma rota, um mapa de voo. Diga comigo, mapa de voo. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Como um avião, para te abastecer, para te dar um mapa, para te dar uma rota de voo, para te dar uma direção. Deus não vai te liberar para você cruzar distâncias, fronteiras, lugares, reinos, cidades, sem antes te dar uma direção, te preparar, te encher. E Deus nessa noite te trouxe aqui com este propósito, para te dar uma direção. Eu vou aqui caminhar já para o fim, porque nós não temos mais tempo. Daniel mostrou numa pequena atitude, volta lá no tema, mude as coisas pequenas, antes de você querer mudar as grandes. Mostre a sua diferença em coisas pequenas, para Deus poder te usar e você fazer coisas grandes. Daniel mostrou a diferença dele logo quando ele chegou, numa coisa pequena, num banquete, num alimento. Ele falou, não, eu não como. Às vezes você mostra o crente que você é, a maturidade que você tem, a inteligência que Deus te deu, a sabedoria e o conhecimento, negando determinadas situações que são colocadas na sua frente. Mas isso vai fazer toda a diferença, para Deus usar você em coisas grandes lá na frente. No capítulo 2, Daniel é chamado para poder revelar um sonho do rei. Ninguém queria revelar o sonho desse rei. Olha lá o que diz no capítulo 2, versículo 10, a partir do segundo parágrafo. Não há mortal sobre a terra, rei, que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador, caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O rei tinha tido um sonho, o rei Nabucodonosor. Ele chamou os seus magos, os seus feiticeiros, aqueles que diziam-se profetas, para identificar o sonho dele. Só que o rei falou, não vou falar meu sonho não. Deus, se você souber, você primeiro vai ter que saber o sonho que eu tive, e depois dar para mim o significado desse sonho. Era impossível, sim ou não? Se eu falar um sonho aqui já foi dito até de um sonho, acho que o Walter teve, alguém teve aqui. Quando você fala o sonho, já é difícil você dar a interpretação. Você imagina o rei ter que, já que você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu vou te dar a oportunidade de você me revelar o sonho que eu tive, e depois você me dá o significado desse sonho. Olha a doideira desse rei, cara. Todo mundo falou, não tem jeito, não existe homem nessa terra. Os homens que fazem isso, são os homens que os deuses estão com ele, mas não tem aqui nessa terra. Mas tinha um homem chamado Daniel. Tinha um homem que rejeitou, que veio com o seu cartão de visita com 16 anos, e mudou a história deste rei. E ele viu que havia um rei que havia sido trazido, um príncipe que havia sido trazido do povo de Israel, do povo de Deus, que Deus tinha levantado e separado naquele reino, naquele lugar de escravidão, naquele lugar de cativeiro, para mostrar para o rei que há um Deus em Israel, que há um Deus que pode todas as coisas. E o poder impactante de Daniel era tão grande, que no capítulo de número 3, nós vamos para aquela história que toda a igreja conhece, da fornalha de fogo, dos 3 amigos de Daniel, que não se prostraram diante da imagem que o rei havia levantado. E aí o rei fica furioso e manda que esses 3 jovens fossem lançados na fornalha. Quem é que conhece essa história? Amém? E aí, nós sabemos do que aconteceu, eles não queimaram. Aí o rei olhou lá, tinha um quarto homem, e a sua como diz, a sua aparência era como de um anjo.
E era o próprio Deus, o próprio Jesus caminhando com aqueles homens dentro da fornalha. Mas o mais interessante de tudo isso é que no capítulo de número 3 não fala uma vez o nome de Daniel, bispo Iracema. Não fala uma vez, pastor Flávio. Porque esses homens aqui, eles tinham uma coisa chamada referência. Eles tinham uma pessoa que eles conviviam com ele chamado Daniel, que era um cara que tinha uma postura, que tinha uma integridade diante de Deus, que tinha uma busca diante de Deus. É importante demais você saber com quem você anda, com quem você aprende, quem te instrui, quem é seu exemplo, quem é seu pastor, qual alimento que você está comendo. Para nessas horas que você for lançado numa fornalha, eles vão ver a grandiosidade de Deus na sua vida. Eles vão ver a grandiosidade de Deus na sua vida. E no capítulo de número 4 fala de mais uma vez de um sonho que Nabucodonosor teve. E Daniel também revela este sonho. E no capítulo de número 5 fala de uma escritura. E aí, estou quase acabando, bispo Iracema, 5 minutinhos. Lembra que quando o rei Ezequias abriu todos os tesouros e mostrou para o povo babilônico o que Judá tinha? E aí eles cresceram o olho e quando invadiram, levaram tudo. Aí nós vamos aqui no capítulo 5 de Daniel, olha como que a história te leva. Vai lá no capítulo 5, quando levam as coisas do templo de Jerusalém para a Babilônia. E aí diz que Nabucodonosor já tinha falecido, e quem reinava era um rei chamado Belsazar, e este rei, ele estava numa festa, ele estava numa festa bebendo com mulheres, com concubinas. Então ele pediu que trouxesse os utensílios que foram tirados da casa do tesouro, da casa de Deus de Israel, e bebeu naqueles utensílios, e se embriagou naqueles utensílios. Eu quero dizer algo para você, Deus se enfureceu aqui, você vai ler o texto, não vai dar tempo, Deus se enfureceu com essa atitude, e uma mão veio na parede e escreveu algo que dizia, depois Daniel foi chamado, teve que interpretar, e dizia que aquele reino estava findando, e que aquele rei iria cair, e que um outro império iria assumir. Eu quero dizer algo para você, se Deus tem zelo com os utensílios da casa dele, imagine comigo, com você. Deus tem zelo com os utensílios da casa dele. Deus se enfureceu porque eles estavam utilizando e profanando os utensílios da casa de Deus. Eu quero dizer para você, quando você entrar nessa casa, tenha reverência com essas cadeiras. Quando você entrar nessa casa e usar o banheiro, tenha reverência no banheiro. Quando você entrar nessa casa e for beber a água, tenha reverência nesse bebedouro. Quando você entrar nessa casa e for pegar qualquer objeto deste altar, qualquer objeto deste templo, tenha reverência. Aleluia, Deus, obrigado porque essa palavra desceu fresca aqui, eu estou todo arrepiado, não cola chiclete de baixo não, não cutuca aí onde está descamadinho um pouco não, isso é obra de Deus, isso é zelo de Deus, isso é amor de Deus para nós. Deus nos amou tanto que nos reuniu, nós não somos nada, gente. Eu e você não somos nada, mas Deus nos ama, Rodrigo. Pastor Rodrigo. Deus nos ama, irmão Fernando, com amor incondicional. Mesmo nós sendo pó e cinza, daqui a pouco não vamos mais estar aqui. Mas Deus nos deu uma casa para adorar. Deus nos deu um povo para estar junto, uma família, uma liderança. Um púlpito para que nós possamos ouvir a palavra dEle, ouvir a voz dEle, aprender com Ele. Tenha zelo com as coisas de Deus. Eu vou parar aqui que Deus mandou eu parar. Tem mais coisa para falar, mas se eu falar agora vai ser de mim, não vai ser de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós através dela. O Senhor fala conosco através da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu sabes que no meu coração não tinha preparado essa palavra, mas aprove ao Senhor que ela fosse trazida para a Tua igreja, como alimento do Senhor para as nossas vidas.
Deus, que esta palavra produza o efeito que ela tem que produzir. Que ela venha falar conosco, Senhor, que ela nos alimente de hoje, amanhã, até domingo, até o Senhor trazer uma outra porção da Tua palavra para nós. Que o Senhor possa nos capacitar, nos preencher, nos fazer evoluir, crescer em conhecimento, em discernimento. Que o Senhor nos faça diferenciados, que o Senhor nos faça Daniéis, ó Pai. Que o Senhor nos faça homens e mulheres que rejeitem os banquetes deste mundo que nos são oferecidos. Que nós possamos entender, Senhor, que se nós rejeitarmos, se nós não aceitarmos, o Senhor nos levantará na terra em que estamos. O Senhor nos fará prosperar na terra em que estamos. O Senhor nos fará crescer na terra em que estamos. Deus, toma o seu povo, toma esta igreja, continua nos conduzindo com a tua poderosa mão, toma a liderança desta igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de trazer a tua palavra para o teu povo, com todo amor e temor, em nome de Jesus. E você que crê nesta palavra e sentiu a presença de Deus, aplauda bem forte a Jesus. Agradeço a minha oportunidade.